E aí, nós vamos fazer assim, eu vou passar uma parte do conteúdo para vocês agora, uma parte inicial. Na semana que vem, a gente finaliza o conteúdo como completo, tá? E eu vou subir o segundo slide dessa unidade aqui, tá bom? Então, a gente vai começar a falar sobre comunicação, tá? Porque a rede nada mais é do que a comunicação entre duas pontas, né? A comunicação, ela começou com mensageiros que levavam mensagem de uma cidade a outra, geralmente utilizando cavalos, né? Ou ia a pé ou ia a cavalo. Não existia, nos tempos de os veículos. Depois, começaram a se aprimorar esses veículos, né? Começaram a utilizar serviços postais, começou a surgir o correio. E na época da Revolução Industrial, com o surgimento dos sistemas mecânicos e, consequentemente, de máquinas a vapor, essas mensagens começaram a ser transmitidas de formas mais rápidas, né? Porque utilizava um trem, utilizava um navio e ia mais rápido. Essa comunicação, né? A partir do século XX, as máquinas foram evoluindo cada vez mais, né? E foi surgindo a questão da telefonia, do telégrafo, do rádio, da televisão. E com esse crescimento da comunicação, sem precedentes na indústria da informática, também foram lançados os satélites. Então, expandiu toda essa comunicação e hoje a gente tem o quê? Tem um celularzinho aqui, que a gente conversa com todo mundo. Nessa chamada, por exemplo, tem várias pessoas de vários pontos do estado e às vezes de outros estados, tá? E a gente vai trocando informação, né? Com o crescimento tecnológico, os computadores foram tomando a forma e foram substituindo o processamento dessas informações. E aí a gente entra, comunicação e internet. A gente tem hoje um negócio muito rápido, muito instantâneo. Alguém ainda manda carta pelo correio? Alguém ainda se dispõe a escrever uma carta e mandar pelo correio ou manda um e-mail? Ou melhor ainda, manda um WhatsApp, né? Quando a gente não tinha o e-mail, era dificultoso, porque o e-mail ainda era discado, até a gente usava as comunidades para mandar recado, né? Então, a gente tem a internet surgindo nos laboratórios a partir da ARPA, que é o projeto, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançados do UNICEF. E essa comunicação principalmente se enfatizou durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Tanto na Primeira, mas na Segunda. Que o Exército começou a falar, a gente precisa ter um meio mais rápido para tocar ideia e saber o que o inimigo está fazendo. Com isso, foi criado o protocolo TCP/IP, que é o que a gente utiliza hoje nas nossas máquinas, na internet, e o NCP, que é o Network Control Protocol, implantado pelo órgão de defesa dos Estados Unidos da América, principalmente lá durante as guerras, e o projeto chamou ARPANET com 15 nós. Nó é cada ponto que é ligado, tá? Então, se você tem a cidade X, Y, Z, você chama cada um desses um nó, porque ele vai ter lá algum terminal que vai receber essas informações. Então, aqui tem um exemplo, e aqui eu vou dar uma ampliada aqui, ver se eu consigo ampliar aqui. Vou colocar em 200 para ver se não fica muito... A gente tem um exemplo. Vou pegar o 200. Aqui, filha. Devagarinho. A gente tem um exemplo da ARPANET. Então, cada desse era ligado, e se a gente pensar até nos filmes da Segunda Guerra Mundial, eles usavam aqueles mainframes gigantes para decodificar, né? Para daí processar essa informação.
Então, aqui a gente tem um monte de circuitos, um interligado com o outro, um conversando com o outro. Então, a gente já tem uma comunicação mais rápida do que era antigamente. Deixa eu reduzir para vocês visualizarem melhor. Com esse avanço da tecnologia, da internet e tudo mais, a gente tem a transformação dos processadores da IBM, Motorola, aqueles mainframes que ocupavam salas enormes, se transformando nesse computadorzinho aqui, né? Num personal computer. Antigamente, eu não sei se todos são da geração dos que nasceram nos anos 70, nos anos 80, mas a gente ficava em êxtase quando a gente encontrava um computador que tinha um modem, e aí para os mais antigos vão lembrar do PC robótico, que a gente ficava acordando de madrugada para um ponto telefônico só, para conseguir conectar no provedor, e aí sim usar a internet, sem gastar muito telefone, de uma fortuna. Né? Então, a evolução dos próprios computadores, ela vem trazendo essa agilidade que a gente precisa para processar essa informação. Hoje a gente tem praticamente o nosso mundo inteiro conectado. Acontecer, você já está sabendo no máximo 2 horas depois, você já está tomando suas providências e você já está fazendo alguma coisa, então é muito rápido, é muito rápido hoje. Na época que a gente começou a usar os computadores, que eu comecei a usar em 1996, 97, por aí, eu usava um computador 486 com esse robótico externo, usava um interno, de noite, para poder fazer o processamento dessa informação. A gente tem hoje um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia e com troca de mensagens entre si. Né? Cada ponto do globo ele está conectado. Vamos ter lá os nossos roteadores, nossos computadores de borda, que vai interligar um a outro, seja via satélite, seja via fibra ótica, né? A cada terminal que é usado. E a gente também utiliza endereço. Então, o que a gente faz a analogia? A analogia, literalmente, de uma carta de correio. Você endereça essa carta e posta no correio. O correio seria o seu roteador. Separa para onde vai, entrega para outro, vai para outra central. Essa central distribui também para onde que vai, até chegar no seu destino. Chegou no seu destino vai falar recebi. É isso a rede de computadores. Só que a gente não tem isso demoradamente, com um tempo maior, como era antigamente. Hoje você conecta aqui e a gente está todo mundo reunido numa sala. A gente teve um problema com uma ferramenta, já estamos em outra, fazendo a mesma coisa. O objetivo principal de uma rede de computadores é o compartilhamento de recursos e troca de informações. Tá? Que recurso que é esse, Lili? Você compartilhar uma impressora, compartilhar a própria internet, que a gente faz com o nosso celular quando cai a internet, que a gente faz, roteia pacote de dados. A gente compartilha scanner. A gente tem o tal do Bluetooth hoje, para poder utilizar para compartilhamento de recursos. A gente compartilha lousas digitais sem fio. Né? Então, a gente compartilha várias coisas. Eu posso, por exemplo, compartilhar esse computador que eu estou utilizando com vocês, através de algum serviço que eu vou deixar disponível para vocês acessarem ele. Certo? Então, a gente tem uma forma de utilizar recursos, diminuir, entre aspas,
custos, porque esse compartilhamento vai reduzir o custo. Por exemplo, eu não preciso de uma impressora em cada setor. Eu posso colocar uma impressora no corredor. Eu não preciso ter um monte de HD em cada computador de estação para aquela pessoa utilizar. Eu posso ter um servidor central que vai compartilhar o recurso de armazenamento, certo? Esses recursos são compartilhados, disco, impressor, scanner, entre outros, né? Eu deixei citado aqui. A comunicação entre esses computadores, ela pode ser feita através de cabo coaxial. Assim, particularmente, eu não sei se hoje existe rede em cabo coaxial. Eu sei que se usava cabo coaxial principalmente para circuitos de telefonia, tá? Aqueles que a gente coloca E1, que corresponde a 30 linhas. Quem utiliza muito VoIP e tem centrais VoIP, pode ser que tenha placas que utilizam cabos coaxiais para a entrada do modem da operadora. A gente utiliza cabo de par trançado, e os mais utilizados é a categoria 5, que eu falo carinhosamente, que é aquele cabo que a gente puxa para qualquer canto e faz aquela gambiarra para o negócio funcionar. A gente utiliza o categoria 6, que a gente utiliza mais para VoIP, porque ele tem uma qualidade melhor, ele tem uma rigidez melhor no cabo, e evita que haja problemas de transmissão, ele é mais firme, né? A gente tem a fibra ótica, que o único problema dela é quando ela quebra, né? Ela tem um potencial fantástico para transmissão de dados. Tem a Wi-Fi, né, que a gente pode utilizar em qualquer lugar nossos dispositivos para conexão a uma rede. Eu não estou falando nem internet, estou falando uma rede mesmo, tá? Que pode ser uma rede corporativa. Tem um Bluetooth, que a gente conecta os nossos fones de ouvido, a gente conecta o Bluetooth do celular no computador, né? A gente tem outras coisas para fazer a conexão. Os satélites, que a gente pode usar a internet via satélite, telefone via satélite, e os mais antigos, né? Que talvez vivenciaram aí, que é a questão do discado, que geralmente era uma placa de fax modem, que a gente tinha acoplado no computador, ou um fax modem que era acoplado, que era externo, era tipo um hubzinho, que você coloca externo ao computador, mas ele entendia como se fosse uma placa. Tá? A questão do computador, né? O computador na rede, ele é conhecido como nó. Então, se eu tenho uma farmácia que tem 5 estações de trabalho dos que trabalham lá na frente, e mais eu tenho um data center pequeno, com 2 servidores, cada computador dessa rede é conhecido como um nó. Tá? A estação de trabalho, que a gente costuma mencionar, é onde o usuário utiliza, e o servidor é onde eu vou prover os serviços para o usuário. Que serviços são esses? Serviço de DNS, que é o serviço de nomes, é onde eu traduzo de IP para nome, ou nome para IP. Tá? Esse serviço eu particularmente considero essencial, principalmente em redes corporativas, porque se ele não anda legal, não funciona direito as coisas. Tá? O proxy, né, que é quando quero fazer direcionamento dos meus pacotes, não quero que a pessoa entre direto no meu servidor. Eu quero que ela passe por camadas de segurança para mim ir tomando as providências para daí ele chegar no meu computador. Eu tenho o serviço de DHCP que vai distribuir na minha rede um endereço IP, ao invés de eu ir estação por estação colocando o endereço IP, tá? Eu posso ter o serviço de autenticação de usuário, ou seja, eu não vou deixar os computadores abertos, aquela senha sem senha, para a pessoa entrar e fazer uso dos computadores da minha rede.
eu tenho que registrar ela em algum lugar, né? Que é uma política da questão de segurança. Você tem servidores que fazem políticas de acesso, né? No Windows tem aquela questão das GPOs, que são vinculadas à autenticação de usuário. Então, eu determino o que vai ter naquele computador daquele usuário, o que ele vai poder acessar de serviço daquele usuário. E também, por exemplo, VoIP. Tá? Eu posso fazer um servidor asterisco, que vai ser minha central telefônica, e que eu vou ter acesso a ela de qualquer lugar onde eu estiver. Por exemplo, eu posso conectar numa VPN e conectar numa central telefônica e utilizar o telefone da minha empresa. Lilian, não vai prestar, vai ficar picotando a voz. Pode ser que fique picotando a voz, mas vai depender da qualidade do meio em que você está fazendo essa conexão. Se for um meio bom, o som vai ser bom. Se for um meio ruim, o som vai ser ruim. Tá? Os tipos de redes, tá? Eu tenho a rede LAN, a rede MAN e a rede WAN, certo? A rede LAN é o que a gente costuma ter dentro das empresas que a gente trabalha, né? Empresas pequenas vai ter o servidor, certo? Vai conectar naquele servidor, vai ter as impressoras ligadas em rede ou outras coisas ligadas em rede, por exemplo, uma Wi-Fi, um scanner, que seja, você pode ter qualquer outro objeto ou dispositivo ligado em rede, que você precisa compartilhar, e cada nó da rede interligados em um switch. E aqui vai uma explicação que, antigamente, os switches eram muito caros, porque o switch é um equipamento mais inteligente e diminui a questão dos erros e conflitos dentro da rede, né? E a gente vai ver essa parte um pouquinho mais para frente. E era utilizado os hubs. Os hubs, eles eram burros. Eles só mandavam o pacote. Eles não tinham nenhum tipo de tratamento, né, com aquele pacote para não ter tantas falhas. Então, antigamente, a gente tinha muito problema de travamento de rede. Porque uma pessoa que pegasse, por exemplo, um vírus daqueles que ficavam mandando mensagens para todas as máquinas, ele sobrecarregava tanto que travava tudo e tinha que desligar. E até você identificar quem estava com aquela coisa que estava travando a rede inteira, demorava um tempo. Outro ponto, quando você usava Hub e utilizava, por exemplo, um serviço de VoIP, por exemplo, um Skype da vida, você poderia ter problema. Por quê? Porque você precisa de qualidade para fazer o tráfego de voz e de vídeo, né? Você precisa ter qualidade. E o Hub, ele não te assegurava tanto essa qualidade. Ele era meio conectado um cabo ali e outro aqui, né? E muitas pessoas também tinham que ter um cuidado especial nessa questão dos hubs, por quê? Porque a gente tem vários tipos de cabeamento, tipos de cabeamento, e aqui eu vou colocar dois principais. A crimpagem que a gente utiliza na nossa rede normal, que é fazer aquela pontinha que vai no nosso computador, e você tinha alguns cabos que a gente utilizava em ligar um computador no outro direto, que a gente chamava de um ponto a ponto, que alguns pares tinham que ser trocados. E se você colocasse isso errado, ou você se esquecesse e colocasse um cabo numa ponta e um cabo na outra, você poderia gerar um loop na rede e não conseguiria fazer nada, né? Travaria a rede e aí você teria que procurar onde que estava esse problema. A criação dos switches deixou um pouco mais inteligente isso e mais fácil de detectar. O switch também consegue trabalhar com o que a gente chama de subredes, né? Então, eu consigo pegar a minha rede da minha empresa, que é dividida, por exemplo,
o setor da diretoria, o setor financeiro e o setor operacional. Eu consigo dividir essa LAN em sublãs para que eu possa, uma rede não enxergar a outra e garantir a privacidade dos dados. Tá? Então, nessa figura que eu trouxe aqui, a gente tem o switch, todos conectados por categoria 5, o switch vai até o roteador vai até a saída da internet, né? E ele é ligado na internet propriamente dita. Se a gente pensar na nossa casa, a gente tem hoje isso, né? A maioria das conexões hoje já são por fibra ótica, mas antigamente utilizava linha telefônica, né? Par trançado metálico. Então, nossa linha telefônica conectava direto a uma central, a um ponto de unidade da operadora, e esse ponto de unidade era conectado via fibra no data center deles, para a gente poder ter internet. Só que dentro de casa chegava num par metálico, e desse par metálico eu tinha meus cabinhos de rede ou meu roteador Wi-Fi para mim poder fazer a conexão, tá? A rede MAN é uma rede metropolitana, né? Então, aqui como exemplo, eu tenho, por exemplo, a rede aqui do Instituto Federal. No dia que eu estava fazendo a nossa apresentação, eu não estava fora do ar, eu estava com algum problema lá, mas eu vou mostrar uma rede local aqui para vocês. Se eles não me deixarem na mão, enquanto vai carregando aqui, eu vou continuando aqui, tá? Para mostrar para vocês. Então, eu tenho uma rede metropolitana, cada prédio desse tem uma LAN, que é a rede daquele prédio, tá? E cada LAN é conectada através de um anel, que uma LAN conversa com a outra, tá? Deixa eu ver se carregou. Ele é meio devagarzinho mesmo. Acho que tá fora do ar. Deixa eu ver se nessa aqui vai. Eles tinham uma que dava para ver bem certinho a rede. Você vai carregar aqui. Então, aqui, por exemplo, em Cuiabá, né? A gente tem a conexão de todos os IFMTs ao POP, que fica na UFMT, tá? Aqui a gente tem, vou falar grosseiramente aqui, uma MAN entre os IFs através da UF, tá? Porque a gente está a nível de estado, né? Se nós pegarmos aqui na capital, a nossa MAN é a conexão do POP, né, que é o FMT, que aqui é representado por esse Pantaneira, que é uma rede que a gente chama de rede Pantaneira, que conecta o Hospital Júlio Miller, o NPP, a escola de redes, né, da RNP, o campus Cuiabá lá no centro, o campus Bela Vista, a CCTS Escola, a ARGER, a UFMT, o campus Cuiabá, a reitoria do IF e o INPE. Tá? Tudo isso aqui é feito através de um anel. Tem uma fibra que vem pela Fernando Correia e tem uma fibra que vai pela Moinha. Por quê? Porque se estourar um lado, o outro continua funcionando. Todos eles são interligados, cada órgão tem seu par. Eu não lembro agora de cabeça se é um par só ou dois, para redundância. E todos estão ligados através de um link, se não me falha a memória, acho que de 1 GB de internet. Tá? Então, essa rede aqui, ela funciona de maneira que nós compartilhamos um recurso, que é a internet. Mas esse recurso aqui, ele é compartilhado entre os órgãos e um órgão não enxerga o outro. Por quê?
o range de IP desse link, né, ele é fragmentado e separado em submans, vamos falar grosseiramente assim, de cada órgão, tá? Eu aqui falei submans porque aqui no IFMT a gente subdividiu o nosso range, tá? Então, a gente tem uma numeração de IP para a reitoria, uma numeração de IP Bela Vista e uma numeração de IP para o centro, tá bom? E essa daqui é a nossa MAN. Na hora que eu fiz os slides, tinha acontecido um incidente e eles estavam tudo fora do ar, por isso que eu não coloquei nos slides para vocês, tá? Um outro exemplo que a gente tem aqui é a nossa rede WAN. A WAN é o que vai para o mundão afora, tá? Esse daqui é o panorama da RNP também, mas a nível nacional, tá? Então, cada ponto desse daqui seria uma UF que detém o link que tem esse convênio, tá? Então, a gente tem aqui Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Amapá, Tocantins, Pará, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, aqui que eu já tinha falado, né? A gente consegue visualizar a interligação entre os pontos. Vocês podem ver, vai por um caminho e sai pelo outro. Vocês podem visualizar, por exemplo, Mato Grosso, porque não está com a internet fora na instituição. Porque eu tenho um pedaço que está rompido, tá? Que está rompido, mas o outro pedaço está funcionando. Então, o nosso roteador, ele entende, opa, teve uma interrupção aqui, eu vou para outro caminho. Às vezes demora 2 minutos, ou às vezes, dependendo do fluxo de acesso, até um pouquinho mais. A gente sente um pouquinho, mas a gente não tem a percepção dessa, quando cai, vai para outro caminho. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, estava parado com o Distrito Federal em linha reta, mas ele tem esse caminho, Mato Grosso, Goiás, Distrito. Então, é desviando o fluxo para esse caminho. A gente tem outra caída aqui de Mato Grosso com de Rio de Janeiro com Minas, mas existem outros caminhos que ele segue e continua funcionando, tá? Essas nuvenzinhas aqui, principalmente essas que estão com nome guia, são as conexões para o mundo, tá? Elas são fibras internacionais, são conexões internacionais, tá? Então, a rede fornece serviços justamente para a gente ter acesso não só nacional de pesquisa, como também internacional. E para vocês terem uma ideia, vocês, como alunos do IFMT, vocês podem ter acesso à rede Eduron, que é a rede que pode ser conectada em qualquer universidade que tenha ela, né, implantada, tipo uma USP, uma UFMT, o próprio IF, uma Federal de Rondônia, uma Federal de Rondonópolis. Para a sua matriz ou senha do swap, você faz esse login através da rede da Federação Café. Você tem a Federação Café para fazer o login do periódico da CAPES, então você pode baixar artigos até internacionais, utilizando os convênios da CAPES, usando a rede do IF, que às vezes você nem está conectado nela, né? Você está na sua casa, mas você usa a Federação Café, que é um serviço, para poder fazer nessa rede, tá? Então, vocês podem ver que a rede, ela é bem dinâmica. Se a gente pensar lá atrás, em 1980, 1990, tinha nada disso, tinha um bando de telefone conectado um com o outro para poder conversar desse jeito, tá? As redes evoluíram bastante, agora a gente tem muita agilidade,
na questão da interligação das comunicações e do compartilhamento de recursos, ok? É importante colocar para vocês aqui, gente, a gente chegou no final dessa nossa primeira aula, mas eu vou usar como bibliografia o livro do Kurose, tá? Rede de Computadores, e o livro de Rede de Computadores do Andrew Tannenbaum. São dois clássicos da rede de computadores, eles têm todinhos os conceitos, tudo tranquilinho para vocês poderem aprimorar nessa área, né? Principalmente quem gostar. Alguém tem alguma dúvida dessa primeira parte que a gente passou? Vamos compartilhar aqui para poder ver. Nenhuma dúvida, gente? Beleza, então, eu vou parar a gravação, tá? Eu vou disponibilizar essa gravação na nossa plataforma para vocês, tá bom? E mais tardar amanhã eu já disponibilizo no AVA a semana que vem. Caso vocês queiram ter a aula em outro dia, vocês, por favor, me mandem mensagem, tá bom? Que daí a gente remarca a nossa aula. E eu mando o link para vocês para a gente poder fazer essa segunda etapa, tá bom? Ok? Todo mundo quietinho. Então, tá bom, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? E disponibilizar depois para vocês. Uma boa noite a todos, bons estudos e até a próxima aula.